Olá, seja bem-vindo ao vídeo demonstração do MyFarm. Nesse vídeo, nós iremos apresentar as principais funcionalidades do nosso software de gestão destinado a agricultores, produtores de sementes e a nossa intenção é que você possa conhecer, né, essas funcionalidades, ter uma visão geral do nosso programa e caso você necessite de uma demonstração mais aprofundada, você pode solicitar a nossa equipe comercial. Bem, uma das funcionalidades que o MyFarm pretende entregar para você, produtor, é a possibilidade de visualizar todos os seus resultados. E no quesito resultados, aqui no MyFarm você vai conseguir visualizar o valor financeiro percebido aí dentro do ano safra em cada uma das culturas, receitas, despesa e margem, também por hectare de cada uma das culturas e por ciclo. Então, aqui no MyFarm a gente admite que você tem um ano safra, você pode gerenciar mais de uma fazenda e visualizar aí quanto que você ganhou em sacas em cada um dos ciclos. Você vai conseguir visualizar também o total de despesas, total de receitas, vai conseguir ter a margem de lucro e aqui a gente também inseriu uma visão analítica. Nessa visão analítica, você, produtor, vai conseguir visualizar de cada um dos seus ciclos plantados a quantidade de hectare, a margem de lucro e os totais de receitas e despesas, além de ter aí as categorias de cada um desses grupos. Então eu sei quanto que eu gastei com combustível, quanto que eu gastei com lubrificante, com seguros, com defensivos e o percentual que esse gasto representou do meu total de gastos. Em receitas, a mesma coisa. Eu sei quanto que eu tive aí nos meus contratos de soja, quanto por cento que essa arrecadação representa do restante das arrecadações. Bom, para a gente obter o resultado, um dos módulos que eu vou precisar preencher é a parte do financeiro. Aqui em financeiro, nós oferecemos para você as pendências de pagamento do próximo 7, próximos 15 dias, pendência de recebimento, quanto que você tem de saldo em conta e a fatura do cartão de crédito. Tá? Logo aqui também, nessa primeira tela do financeiro, você vai ter o seu fluxo de caixa, o saldo real e projetado, as receitas real e projetado, despesas também real e projetado. À medida que eu vou lançando os meus contratos e vou lançando os meus documentos aqui financeiros, o MyFarm também vai separando os meus maiores clientes, maiores fornecedores, e eu tenho aqui também uma seção de gasto por categoria e recebimentos. A diferença daqui lá para resultados é quando eu clico em visão analítica, eu vou conseguir visualizar todas as movimentações financeiras que eu tive durante esse período. Então eu vou conseguir visualizar todos os documentos que foram lançados para compor, por exemplo, os salários, os ordenados. Eu vou conseguir visualizar todos os documentos que foram lançados para compor a parte de defensivos. E se eu clico aqui no lado direito, eu vou lá para o documento. Se eu tiver anexado, por exemplo, um PDF do comprovante de pagamento, ele vai estar registrado e eu vou poder conferir. Para a gente lançar um documento desses que não vão para estoque, então água, energia, juros bancários, etc., a gente vai vir aqui em documento, eu vou ir em novo documento, seleciono o tipo de operação, são 13º, água, aquisição de gado, baixo de investimento. Então vamos supor que esse documento seja um contrato, tá? Vamos lançar como despesa bancária. Eu vou selecionar que tipo de documento é esse, se é uma nota, uma fatura, um recibo, um contrato. A data de recebimento, vou dizer se é dedutível ou não, ou seja, se ele vai estar deduzindo lá no meu imposto de renda. Então, essa aqui é uma decisão que a gente toma normalmente aconselhado pelo contador. Qual é o número do documento? Qual que é o fornecedor? A fazenda a qual eu quero vincular esse documento, o ano safra,
a empresa, e ele já vai puxar a inscrição estadual aqui. A empresa, no caso, é o produtor, tá? O nome do produtor. O valor financeiro, então, de quanto que é esse documento, se ele já foi pago ou não, se foi pago, de qual conta bancária que surgiu. Eu tenho a opção de ratear entre ciclos. Então, caso esse documento ele seja uma despesa, uma receita que está relacionada a mais de um ciclo, por exemplo, soja e o milheto, ou milho de safrinha, eu clico aqui para fazer o rateio e ele já vai puxar na proporção do que eu havia definido no meu planejamento de safra. Então, se eu coloquei lá no planejamento que a soja eu ia plantar do talhão A até o talhão Z, e do milho do talhão A até o talhão C. Aí ele vai somar as áreas desses talhões e vai fazer essa proporção de acordo com a área que eu disse que ia plantar. Eu posso não ratear, eu posso modificar aqui a proporção de cada um desses documentos. Na forma de pagamento, eu posso selecionar boleto, cartão, cheque, dinheiro. Posso dizer se é à vista ou se é parcelado. Se for parcelado, em quantas parcelas. Seleciono a data. E, por exemplo, caso você vai lançar um documento que é respectivo a um financiamento, por exemplo, de um maquinário, que ele vai levar muitos meses para ser pago. Então, você lança aqui a parcela e ele vai fazer a gestão do financeiro independente do ano safra. Então, o ano safra próximo, aí ele vai lançar essa despesa dentro do ano safra, dentro daquele período, né, em que eu lancei, mas aí as parcelas elas vão entrando como custos lá no futuro também, tá? Então tem essa possibilidade. Eu posso aqui, por exemplo, lançar esse documento em diversas categorias. Então eu vou lançar em juros e despesas bancárias. Daí aqui eu tenho que definir, então, qual vai ser essa proporção, tá? Então, se for juros passivos aqui, aí eu vou dizer que desses 1.222, ele vai ser R$ 100 de juros, por exemplo. Ok, daí lançado esses detalhes, quando eu for olhar lá no meu dashboard, eu for ver em resultados, eu vou conseguir que essa parcela que eu lancei aqui, esse valor, ele esteja lá dentro, né, da categoria correta. Ao final, eu posso trazer aqui o PDF do comprovante de pagamento, meu contrato, os meus boletos e deixar anexado a esse documento. E depois, no futuro, caso eu queira fazer uma consulta, eu vou vir lá novamente em documentos e eu vou ter a opção de pesquisar esse documento aqui por data a qual ele foi lançado. Agora, com relação às parcelas futuras aí que ainda virão vencer, então eu tenho a possibilidade de visualizá-las aqui na minha agenda financeira, onde eu tenho o total a pagar, total a receber. Eu posso selecionar os períodos aqui, então ele está no período do ano safra. Se eu quiser ver do mês, por exemplo, então eu seleciono esse período menor, ele vai me mostrar. Eu posso visualizar em lista e posso fazer impressão. Assim como eu tenho a possibilidade de visualizar esses lançamentos por cada uma das inscrições estaduais, por cada um dos produtores que eu cadastrar aqui no sistema. À medida que eu for pagando e recebendo aqui no MyFarm, ele vai registrando as minhas movimentações bancárias. Então eu vou ter um controle bastante preciso aqui no meu financeiro. E à medida que eu vou fazendo os lançamentos, e vou dizendo lá de qual produtor que está linkado esse recebimento ou essa despesa, eu vou formando aqui o livro caixa digital do produtor, tá? Então ele me traz todos esses detalhes, onde eu vou ter o saldo atual e anterior, o que tenho de não dedutível, a estimativa do imposto de renda. Posso adicionar lançamentos diretamente aqui pelo MyFarm e posso editar os lançamentos aqui também diretamente pelo módulo do livro caixa digital. Quando eu faço essa edição,
eu não vou estar editando o registro lá no fluxo de caixa, tá? Então isso é importante, a gente pensou nisso para que você, produtor, que já está obrigado a enviar o livro caixa desse ano, né? Então você consiga editar diretamente o livro caixa, modificar que é dedutível para não dedutível, mudar a conta contábil. Também você tem a condição de mudar a conta bancária, a qual vai estar registrada no livro caixa, inscrição estadual, ativar ou inativar o documento e trazê-lo novamente aqui para o sistema. Tá? Depois de que o seu contabilista fez digamos assim, essa auditoria do seu livro caixa, que você pode gerar automaticamente a partir dos seus lançamentos, né, de documentos aqui no financeiro, daí ele pode vir e exportar o livro caixa diretamente pelo MyFarm, tá? Então esse é o nosso financeiro. Eu lançando o financeiro, eu já tenho uma parte de gastos e já posso lançar aqui também alguns tipos de receita. E lá em produção é onde eu vou fazer a gestão dos meus contratos, tá? E o detalhe também que aqui em produção eu vou ter a produção e a produtividade de cada uma das minhas culturas. Eu vou conseguir gerenciar mais de uma fazenda e saber qual foi a mais produtiva. Então, em produção, eu tenho por variedade e por talhão. E em produtividade também por variedade por talhão. Vou conseguir gerenciar a minha armazenagem interna se tiver. A minha armazenagem externa, então eu posso lançar contratos exclusivamente de armazenagem. E consigo visualizar o total recebido dos contratos e o total a receber. Logo aqui eu consigo visualizar as minhas entregas e fixações. Então vou ver o meu cliente, quanto que foi entregue, quanto que eu tenho de contrato fixado, as minhas fixações e o saldo restante. Tá? Consigo visualizar o preço médio de venda por cliente e o preço médio de venda por safra. Então eu vou saber quanto que eu estou negociando a saca em cada safra. Tá? Aqui para eu gerenciar o contrato, antes disso a gente pode já lançar um ticket de colheita. Quando eu já tenho o meu contrato cadastrado, eu vou visualizar lá no ticket de colheita a opção de já estar vinculando aquela colheita, aquela expedição a um contrato. Tá? Então eu tenho aqui a data da colheita, o ticket ele vai numerando automaticamente. Posso selecionar transportador, placa do veículo, ou eu posso não guardar o motorista e só digitar o nome dele aqui. Selecionar a fazenda, a safra, vou selecionar o talhão que eu estou colhendo e posso colher em mais de um talhão. Por exemplo, no mesmo talhão, se eu tiver duas variedades plantadas, eu já posso informar aqui para o MyFarm e a partir disso ele vai me dar a produção por variedade por talhão. Aqui no ticket de colheita, eu vou dizer se o destino é externo ou interno. Seleciono o cliente e já seleciono o contrato. Então, a partir disso aqui, eu vou fazendo a gestão desse meu contrato. Vou colocar a pesagem interna se tiver e depois eu lanço o romaneio. Tá? Assim que eu lançar esses dados, aí eu vou conseguir visualizar todos os meus tickets ordenados aqui. Se tiver um Vzinho do lado do nome, por exemplo, aqui pesagem interna, tem um Vzinho, é porque tinha pesagem interna. Mas o retorno do cliente está em cinza, ou seja, não lancei o romaneio ainda. Os contratos, então para eu criar um contrato, é bem semelhante aqui, eu posso definir se o contrato é fixado ou a fixar, e posso definir também contratos que sejam somente de armazenamento. À medida que eu for fazendo as entregas desse contrato e for lançando os tickets de colheita, já dizendo que é para aquele contrato, eu vou conseguir visualizar todas as cargas relacionadas a esse contrato, a quantidade já entregue, quantidade em quilos e quanto que falta para entregar. E à medida que lá no meu financeiro, naquele fluxo de caixa, eu for realizando os recebimentos, eu também vou conseguir visualizar esses recebimentos realizados. Então, se foi fracionado, eu vou ter essas parcelas aqui. Tá? Caso o contrato que eu lancei
seja a fixar, então eu posso realizar as fixações aqui. E caso o contrato seja de armazenamento, eu posso realizar as expedições nessa outra parte do MyFarm. É bem fácil a gestão, eu vou ter aí a parte da formação de valor, quanto que eu preciso fixar, quanto que foi fixado, o valor recebido, a quantidade entregue, que tipo de negociação é. Lançando isso aqui, eu vou ter a produção, a produtividade por talhão, por variedade, já vou conseguir visualizar os resultados. E lançando o financeiro, a gente vai ter aí uma parte dos custos e eu posso lançar outros tipos de receita, por exemplo, tá? Como investimentos. Bom, a gente também tem a parte de suprimento, onde eu vou lançar aqui o meu estoque, faço os recebimentos com o XML fornecido lá pela minha revenda, e eu vou conseguir gerenciar a parte de combustível, insumo, peça de maquinário e uso e material de uso e consumo. Eu tenho uma visão geral aqui de pedidos. Nos pedidos eu posso estar trazendo os meus pedidos fracionados que eu solicitei. Eu vou dizendo aí para o MyFarm quais foram entregues e vou controlando os que têm entrega pendente, tá? À medida que eu for fazendo esses lançamentos, eu vou ter os materiais mais pedidos, maiores negociações e ele vai gerenciando também os meus gastos por classificação. Tá? Bom, conforme a gente vai utilizando o material, vai lançando as atividades agrícolas, eu vou fazendo um registro de todos os gastos. Tá? Que tipo de gasto? Pode ser abastecimento, atividade de campo, e ele vai registrando aqui no MyFarm. A parte de pedidos, ela é bem simples, então, onde você gerencia todos esses pedidos que estão sendo realizados aí na sua fazenda e você vai dizendo se está com a entrega pendente, está aguardando entrega e pode cadastrar pedidos para várias áreas. Na parte de consulta, a gente consegue visualizar então todos os itens que estão aí por cada unidade de armazenamento da nossa fazenda, seja combustível, seja insumos, e quanto que esse estoque representa em valores. E à medida que a gente for executando as atividades agrícolas, for lançando manutenções corretivas e dizer que está utilizando aqui uma peça que está no estoque, ele vai dando baixa e vai fazendo a movimentação e ao mesmo tempo ele está lançando lá nos meus custos relacionados à safra. Tá? A parte de recebimento eu vou trazer o XML lá do meu fornecedor. A gente também consegue criar um histórico do maquinário, ter aqui os gastos por litro-hora ou litro por quilômetro, as horas paradas em manutenções, as horas efetivamente trabalhadas, isso aqui eu vou obter lançando as atividades agrícolas, os custos por maquinário ou por materiais e por ocorrência. Então, normalmente o pessoal faz a gestão aí e não faz ideia de quanto gasta com gasolina, tá? Ou com óleo diesel aí na sua propriedade. Com o MyFarm, você vai ter isso daí. À medida que você lança os seus abastecimentos, aí ele vai te dando aqui o histórico do maquinário. Você vai saber quando que esse maquinário foi utilizado e quanto que isso representou em valores. Então, foi um abastecimento, quanto que custou esse abastecimento. E você vai saber também quem foi a pessoa que fez esse abastecimento. Então, vim aqui no registro do abastecimento, vi o responsável. Então, eu já sei a data e qual era o último orímetro. Dá para fazer uma conferência e acompanhar mais de perto o que está acontecendo na fazenda. Posso lançar os planos de manutenção. Então, aqui nos planos de manutenção, eu vou dizer quais as máquinas que eu quero fazer a manutenção preventiva e posso definir o alerta para horas ou para dias, tá? Então eu coloco o orímetro atual e ele vai contando, vai me avisar em horas ou em dia aí quanto que falta e eu posso definir o checklist que eu quero que seja realizado no plano de manutenção desse maquinário. Na parte de atividades agrícolas, então eu consigo lançar atividade de preparo, plantio, manejo e colheita. Para a gente lançar essa atividade, lá em execução,
eu posso lançar diretamente no mapa, conforme eu fiz o desenho do meu talhão, então ele vai aparecendo lá no mapa essas atividades de plantio, manejo ou colheita. O que está em verde é porque foi realizado e o que está em vermelho é precisa realizar ainda, tá? Então aqui o meu colaborador, na hora que ele for executar essa atividade, ele vai definir as horas trabalhadas e a quantidade de insumos. Ele já puxa o insumo que eu posso ter definido essa atividade para ele realizar com antecedência, e eu deixei o insumo e quanto que foi utilizado, e a máquina, se teve algum implemento, o orímetro inicial e o orímetro final, tá? Depois de concluída essa atividade, se eu utilizei algum insumo, ele dá baixa lá no estoque e ele vai adicionar esse orímetro lá para o meu maquinário, me dando a média de gastos por litro hora por quilômetro. Aqui no timeline, que é uma visualização de linha do tempo, aí eu tenho por talhão essas atividades e posso já lançar novas atividades diretamente aqui no MyFarm. Consigo também lançar a parte de clima, tá? Então, as informações dos pontos de coleta pluviométrico, e tenho um histórico dos meus talhões. À medida que a gente vai fazendo os lançamentos, daí o MyFarm vai criar esse histórico do talhão e eu vou conseguir visualizar tudo que aconteceu no talhão e tudo que eu apliquei no talhão. Então aqui, por exemplo, qual foi a produção de cada um dos ciclos, a produtividade, a receita média e cada uma das variedades, a área plantada, a produtividade no talhão, na fazenda e da cultura. Assim como eu consigo visualizar também todos os insumos que eu apliquei nesse talhão e vou ter aí um custo, né, por categoria: fertilizantes, defensivos, sementes. Se eu comprar um novo implemento e utilizar em mais de um ciclo, mas eu utilizei nesse talhão, então ele vai lançando aqui de acordo com as categorias, tá? E faço isso por cada ciclo. E eu vou conseguir visualizar também a quantidade de horas trabalhadas em cada uma das etapas, né? Que seja colheita, que seja manejo, que seja plantio. A gente colocou aqui também a parte de planejamento, onde você consegue realizar um planejamento da sua safra e, de acordo com que você vai lançando os gastos e as receitas, né? Aí ele vai te dando aqui por variedade, por cada cultura, essa expectativa de lucro e de custos para você se planejar melhor. E conforme você lança o planejamento, ele também vai enviar esses dados aqui lá para a sua expectativa de receita, tá bom? Bom, é isso. Caso tenha mais alguma dúvida, você pode se comunicar aí com a nossa equipe comercial e a gente vai ter o prazer de atendê-lo. Um grande abraço.